Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu estou aqui em Indaiatuba, aqui é o Autódromo Capuava, e a GM veio apresentar para a gente o novo Chevrolet Blazer EV. Ele chega somente nessa versão RS e nós ainda não temos a informação do preço desse veículo. Se esse carro ele conseguir chegar num preço sub 400, ou seja, abaixo de 400 mil reais, é um carro sensacional. Se ele chegar na faixa de 450, 480, que é onde eu acho que ele deve chegar, é um carro bem legal. Agora, se a GM vier com esse preço acima dos 500 mil reais, tenho que pensar bem qual que é a estratégia dela futuro, sabendo que ela vai ter outros veículos EV, principalmente o Equinox, a ser lançado em breve. Mas vamos conhecer algumas coisas que eu achei interessante nesse veículo. É aquela característica, né, de um carro elétrico, a frente é praticamente inteira fechada, tem pouca área de ventilação aqui, mas uma coisa bem bacana que tem é esse logotipo da Chevrolet, quando você acende, junto com a luz de rodagem diurna, também fica iluminada, dá aquele efeito joia bem legal para o veículo, né? Um capô bem grande, obviamente toda a iluminação em LED, e aí a gente chega aqui na parte de rodas e pneus, uma roda de aro 21 polegadas, pneu de largura 275, acabamento aqui preto brilhante, com esse acabamento também diamantado, dá um pouco mais aquele efeito joia. E o que eles fizeram para explorar mais ainda o efeito joia nesse carro? Eles trabalharam bastante com essa moldura da caixa de rodas em preto brilhante. Esse detalhe aqui na saída do paralama dianteiro, eu também achei um destaque bem refinado no carro. E aí ele vem outros detalhes a mais, trabalhado com preto brilhante e maçanetas e tudo mais na própria cor do carro. Tem freio a disco na traseira e, obviamente, na dianteira também o freio a disco é do tipo ventilado. Em termos de desenho, a gente vê o que? Ele é um SUV, né? Esse teto bem alongado, com uma pequena caída. A gente vê que tem bastante estudo aerodinâmico nesse veículo aqui, pela própria linha do carro. Aqui tem umas linhas bem fluídas mesmo. A traseira é um outro detalhe que ficou bem bacana, né? Além do defletor do teto aqui, que se prolonga, e também tem a moldura de preto brilhante aqui. Olha só que interessante, fizeram o para-choque inteiro traseiro em preto brilhante, dando um destaque a mais. E a gravatinha, como a dianteira, também é preta, que faz parte do grafismo que a GM utiliza nas versões esportivadas que ela chama de RS. E dentro do logotipo aqui da própria Blazer, né, eles utilizam o E, fazendo aquele azulzinho, né, caracterizando como um carro elétrico. Aqui naquela avaliação da porta traseira e do banco traseiro que a gente gosta de fazer também, a gente vê toda a parte de vedação, que é uma vedação bem nobre, justamente para melhorar a parte de ruído de vento, né? Apesar que esse carro tem uma velocidade limitada de 180 km por hora. O banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir, 1,81 m. E aqui na traseira, a gente vê que o conforto, o espaço é muito bom. Espaço para as pernas, para os pés. Em termos de visibilidade, sentado aqui na posição traseira, a altura boa altura também do encosto dianteiro, me permite uma ótima visibilidade. O forro do teto é escuro, como é a característica também do RS da Chevrolet, com essas costuras vermelhas no acabamento do estofamento. O teto solar aqui panorâmico me dá uma ótima abertura, uma ótima visibilidade, uma ótima claridade para a carroceria. Conforto aqui na traseira é sensacional, ele está bem acima do SUV médio, eu diria que está já num tamanho de um SUV grande. Tem a vantagem aqui do assoalho ser plano, ou seja, o terceiro passageiro aqui no centro vai ficar bem acomodado. A gente vê que ele tem duas posições de Isofix aqui para assento infantil. Pela largura do carro, largura do banco, poderia facilmente ter três. Então isso é outro detalhe bem interessante. Vê aqui, ó, saídas de ar climatizado aqui para a parte traseira. Um detalhe, né, que a
a Chevrolet explora bastante, que essa saída de ar tem esse formato de turbina, lembrando um pouco da característica dos carros esportivos, principalmente do Camaro, que também utiliza esse tipo de saída de ar. Então, gostei bastante do estofamento, o toque do material é muito agradável, a combinação de cores não é nem tanto, né? Ele alterna muito pouco, mas as texturas são muito agradáveis. Vamos ver a parte dianteira agora. A gente já começa a ver muita tecnologia, né? Começando por essa tela aqui, que eles falam que tem 17,7 polegadas, que seria na diagonal, né, desse ponto superior aqui, vindo até o ponto inferior aqui embaixo. Quando ele incorpora no mesmo plano a central multimídia com o quadro de instrumentos. Por quê? Fica na mesma distância focal para a gente. Então, se você está olhando aqui, você está com uma distância, aqui praticamente é a mesma distância. Então, isso acaba cansando menos no longo prazo, no viagens mais longas e tudo mais. E esse veículo ainda tem a vantagem de ter o heads-up display, ou seja, ele tem a projeção lá no para-brisa. Com isso, então, você consegue dirigir como se fosse um piloto de caça, né? Que você vê todas as informações no para-brisa. É uma outra maneira de maior segurança e descansa um pouco mais. Bom, aqueles sistemas de ajuda ao motorista, que seria o ADAS, né? Ele tem praticamente todos os sistemas. É auxílio de ponto cego nos retrovisores, ele tem alerta de colisão frontal. Ele tem uma coisa bem interessante que a maior parte dos carros hoje já tem. Quando você está dando ré com o veículo, saindo de uma vaga paralela, né? Perdão, vaga perpendicular, você não tem a visão do que está vindo, então você tem aquele alerta de tráfego cruzado. Esse carro tem a vantagem de ter o alerta de trânsito cruzado também na dianteira, ou seja, se você está saindo de uma vaga para frente, você tem também essa oportunidade ou esse item a mais de segurança. Volante multifuncional é bem bacana, e uma coisa bem legal que eu acho que tem nesse carro, que a gente já conhecia isso do Bolt e agora vem aqui também para o Blazer EV a mesma coisa. Essa borboleta do lado esquerdo aqui do volante, ela serve para você aumentar a regeneração de energia, ou seja, é um freio motor adicional, um freio regenerativo. Com isso fica mais agradável de você dirigir. Em muitas situações você não precisa nem aplicar o freio, você somente segurando nessa alavanquinha aqui, você já dá uma aumentada na desaceleração e na frenagem. Ele tem também, obviamente, o sistema de One Pedal, que você pode acionar, ou seja, tirou o pé do acelerador, já entra a desaceleração com regeneração de energia, com a vantagem de você poder ajustar em 3 níveis essa desaceleração. Então, são coisas bem interessantes e que vão dando mais conteúdo e mais volume para o veículo. E aí aqui a central MyLink é basicamente aquela que a gente já conhece, porém ela tem uma grande vantagem, que ela tem a assistência do Google. Então por aqui você pode fazer vários comandos de voz que ele aciona. Por exemplo, Google, ligar o ar-condicionado, ou Google, desligar o ar-condicionado, Google, abrir as janelas. Com os comandos de voz, você consegue fazer muita interação com o veículo, com a vantagem também, se você tem a sua casa já conectada, você pode, através de comandos de voz, já pedir para ligar o ar-condicionado, ligar o aquecedor, ou seja, fazer algumas outras ações na sua casa também. E aí tem um detalhe aqui que eu acho que poucos outros jornalistas observaram isso daí, mas eu, como sendo um cara um pouco mais raiz, vou mostrar para vocês. Eu aprendi a dirigir no Opala do meu pai, que era um Opala 3 marchas, e as 3 marchas na alavanca de câmbio. Tá? E esse daqui, para você engatar a drive, você faz a mesma coisa. A alavanca de câmbio é essa daqui, você puxa ela para cá e puxa ela para baixo, para engatar o drive. Entendeu? Enquanto que exatamente igual era o Opala 3 marchas do meu pai que eu aprendi a dirigir. Então muitos, obviamente, dos jornalistas mais novos não conhecem esse tipo de câmbio 3 marchas na coluna de direção. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha o que tem embaixo desse capô aqui, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa e depois nós vamos dar uma volta rápida com esse carro aqui no
Capuava, no Autódromo Capuava, só para ter as primeiras impressões ao dirigir. A nossa surpresa, não dá para ver nada, né? Praticamente a gente tem aqui somente acesso à inspeção do líquido de freio, né? A gente tem aqui uma portinhola para abastecer o líquido de limpeza do farol, lavagem do para-brisa, e aqui a gente tem uma outra, tem até um símbolo de um chapéu de um bombeiro, né? Que é um sistema de segurança. Para você cortar a energia do carro, você corta por aqui. Cortando aqui, provavelmente você desacopla toda a bateria e com isso você fica com o carro seguro e desenergizado. Ele utiliza uma bateria de 108 kWh que permite um alcance de 481 quilômetros de distância, né? Qual que é a grande vantagem? É a segunda maior distância, ou segundo maior alcance no Brasil. O primeiro é o BMW iX, que tem 530 e pouco, se não me engano, 540, e esse aqui vem com 481, já dentro do ciclo do Inmetro, que faz aquela redução de 30%. O que eu tenho visto andando com carros elétricos por aí? Dentro de um uso cidade-estrada, essa regra dos 30% que o Inmetro adotou está perfeito, tá? Porém, se você andar mais tempo na cidade apenas, você pode conseguir valores maiores, em distâncias maiores. E se você andar em estrada em velocidade acima do limite ou fora da legislação, você seguramente vai encontrar distância, né, alcance menor. A vantagem desse carro é, na parte de carregamento, ele pode ser carregado em carga AC, de corrente alternada, em até 22 kW e em carga DC, que seria corrente contínua, em até 190 kW. Com isso, 190 kW dividido pelos 108 kWh que tem a bateria, dá mais ou menos 40 minutos para você ter o carro carregado. Com isso você tem toda a potência disponível de 347 cavalos e 44,5 kgfm de torque. É um torque interessante, é uma potência interessante. Você consegue fazer um 0 a 100 em 5,8 segundos, que eu também acho que é bom para um carro desse tamanho aqui, que pesa praticamente 2.500 quilos, né? Então, eu gostei bastante assim do conjunto geral como um todo. Obviamente fica faltando para a gente saber qual que é o preço desse veículo para poder avaliar melhor. Outro detalhe que eu estava já esquecendo de contar para vocês é o detalhe da suspensão dianteira. Nesse caso aqui, não é uma suspensão McPherson, como a maior parte dos carros desse nível utilizam. Ele utiliza aqui duplo braço de controle. Um braço na parte superior, que a gente já consegue ver por aqui. Inclusive ele tem dois articuladores nesse braço superior e outro braço inferior que a gente infelizmente não consegue ver. Só vamos conseguir na hora que a gente pegar um carro desse, colocar no posto e avaliar. Mas com isso, ele acaba tendo um ótimo curso de suspensão, tanto dianteira quanto traseira, que é do tipo multibraços. Então eu espero não encontrar queda de roda ou uma queda de roda muito forte ou impactante andando com esse carro na cidade. E o entre-eixos dele me permite também assegurar que dinamicamente ele vai ter um bom compromisso. Bom pessoal, vamos agora fazer uma avaliação rápida aqui desse novo Blazer EV, aqui na pista do Capuava. Praticamente eles não colocaram muitas restrições para a gente. Primeira coisa que a gente vê aqui é a sensação de dirigir, né? É um carro relativamente pesado, né? Você não sente muito o peso dele na aceleração ou no esterço de volante. Você sente um pouquinho mais do peso a hora que a gente freia. Ele tem aquele modo One Pedal, que eu deixei desabilitado. Eu dou uma tiradinha de pé aqui nessas curvinhas, praticamente não tem nada de freio motor, né? Aqui outra coisa, nessa curvana de alta aqui, que em outros carros dá uma rolada boa. Isso aqui você vê que ele não rola muito. E aí tem um dado interessante que, como essa bateria, como todo carro elétrico, né? A bateria está lá embaixo do assoalho, e os componentes que usa na suspensão, mesmo com essa
rodona de 21 polegadas, o carro fica com uma relação entre a massa suspensa e a massa não suspensa, que seria rodas, pneus, suspensão, né? Ela fica com uma relação boa. Vamos entrar naquela retinha que antecede a reta principal e vamos dar uma puxadinha de lado aqui, não vem vindo ninguém atrás. Vamos diminuir, vamos acelerar aqui, ó. Você vê aqui, ó, ele vai lá para os potência máxima e até chegar naquela frenagem lá, já está 120, quase 130 por hora aqui. Outro detalhe interessante que a outra aceleração aqui na reta principal do Capuava. Aquilo que a gente conhece de carro elétrico, tem o torque instantâneo, né? E com o torque instantâneo ele responde muito bem. Agora eu vou colocar aqui essa segunda volta no modo esportivo. O que altera? Altera o peso do volante, altera obviamente a resposta do acelerador. Ele tem também um sonzinho de motor aqui que eu não gosto muito, né? Mas tem quem goste disso. A resposta do acelerador nesse modo esportivo fica bem mais pronta, bem mais agradável, né? Aqui dá uma subidinha na zebrinha aqui para ver como que é. Uma boa absorção também de impactos. Me assusta um pouquinho esse tamanho de pneu, né? Aqui, ó. Bacana, bem legal. Posição de dirigir também é muito boa. Tem aqui uma facilidade de encontrar melhor posição de dirigir. Mas e aí, gente? O que vocês acham? Vocês acham que a GM, né, a Chevrolet no Brasil, que está há muitos anos fora do segmento de carros premiums, ela com esse carro aqui, ela tenta se reintroduzir? Tem condição com um carro desse aqui dela se estabelecer e se solidificar? Deixe seu comentário aí. Obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado dessa breve avaliação da Blazer EV e até a próxima.